Eu sei pouco, mas talvez o pouco que eu sei, você ainda não saiba. Esse é o meu segundo vídeo, onde eu vou contar a minha história aqui, né, para vocês, como eu disse antes, para que vocês possam contextualizar a minha realidade, né, o que eu vivi e o que eu vivo com o dinheiro, e com base nisso, pegar essas informações e conseguir aplicar na vida de vocês, tá? A frase do início do vídeo, ela é muito sincera. Eu sei bem pouco, mas talvez o pouquinho que eu sei e que eu passe aqui para vocês na internet consiga, né, ajudar muitas pessoas que não sabem nem isso. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender algo novo e ninguém é tão burro que não possa ensinar algo novo. Então, a minha história com o dinheiro começou bem lá atrás, né, na minha infância, onde com 13 anos, 14 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai em um lava-jato, né? Então eu trabalhava, ganhava ali R$ 50 por final de semana, né, totalizando R$ 200 mais ou menos por mês com esse trabalho, e eu gastava todo o meu dinheiro. Eu fazia ali as coisinhas que eu tinha vontade na época, né? E eu lembro que eu tive uma criação muito rígida no sentido de as regras da minha casa eram as regras do meu pai. Então, como ele pagava as contas, né? Ele bancava tudo, as coisas eram do jeito dele. E hoje eu percebo que é o mais certo, né? Isso aí faz muito sentido. Na época eu não entendia muito bem isso. E eu lembro que uma coisa que eu odiava é que ele cortava, mandava cortar meu cabelo, né? Na máquina só um corte. Era mais barato e mais rápido e demorava a crescer mais o cabelo. Então eu cortava o cabelo uma vez por mês, né? E eu tinha muita vontade de cortar o cabelo da minha forma, do jeito que eu queria. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, né? E eu comecei a ganhar o dinheiro, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi pagar o meu próprio corte, né? Ele aceitou isso aí, e como eu estava pagando mesmo, eu cortava ali do jeito que eu queria na época. E nem dava para perceber que eu tinha cortado o cabelo, né? E eu lembro que eu cortava o cabelo várias vezes e gastava muito dinheiro com isso. Então, a relação com o dinheiro geralmente envolve muito isso. Você querer fazer aquilo que você tem vontade de forma imediata, né? Então, por isso que à medida que você ganha mais dinheiro, você gasta mais, porque você tem essas crenças, né? Essas vontades enraigadas dentro de si e de forma inconsciente você gasta o dinheiro ali com as coisas que você acha importante, né? Quando você não tem uma organização e um pensamento ativo, né? Sobre organização financeira. Então é isso. Aí eu comecei a gastar meu dinheiro cortando o cabelo, né? Comprando uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali e comprando tênis, roupas, né? Mesma coisa. Meu pai comprava o tênis que ele queria. Então era um mais baratinho, que iria durar muito, ao invés de um bonito, caro, que iria durar pouco, né? Na minha época, como eu tenho 26 anos, eu usava aquelas societies da Penalty, né? Aquele tênis lá era praticamente indestrutível e custava R$ 60. Então, eu não queria usar aqueles tênis, então, trabalhando com ele, né? Trabalhei muito com meu tio também, de servente de pedreiro. Meu tio me pagava, eu ajudava ele a construir a casa dele lá, próximo da minha casa, na casa dos meus pais, né? E eu recebia um dinheiro e também comprava tênis, roupas. Por isso, meu pai me dava o que ele tinha condição, né, o que ele achava certo, e eu queria outras coisas. Então, quando eu comecei a ter meu dinheiro, eu comecei a comprar o que eu queria. E eu sempre gastava tudo com essas coisas, né? Então, o meu princípio com o dinheiro foi esse, tá? E uma coisa que eu lembro que meu pai sempre falava é sobre cartão de crédito, né? Não usar cartão de crédito e não gastar mais do que eu ganhava. Que aí é possível com cartão de crédito, né? Hoje em dia existem várias coisas, né? Financiamento, aliás, financiamento não, desculpa, empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, N coisas aí que existem para ajudar vocês a gastar, a nos ajudar, né? Eu também faço parte disso, nos ajudar a gastar mais do que aquilo que nós ganhamos na maioria das vezes. E depois disso,
Eu trabalhei com meu pai até os meus 18 anos, né, com meu tio, com meu pai. Após isso, eu fui para o exército, né? Eu recebia na época, salvo engano, R$ 1.300, né, com 18 anos. E aí eu comecei a gastar muito dinheiro. Tênis, roupa, lugares, né, rolê, resenha, aquelas coisas de qualquer pessoa aí com... Qualquer não, né? A maioria das pessoas com 18, 19 anos. E também a convivência ajudou muito para gastar dinheiro com essas coisas, né? Então, eu sempre gastei tudo que eu recebia com essas coisas aleatórias, né? E na época fazia muito sentido, né? Ninguém gasta o dinheiro que ganha, todo o dinheiro que ganha de forma totalmente consciente, né? Não, vou pegar tudo, vou gastar, vou ficar sem dinheiro. Ninguém faz isso. Você vai gastando e quando você percebe, você está sem dinheiro, né? O dinheiro acaba, ele é finito. Principalmente quando você ganha pouco. Então, eu vivi isso. Eu recebia ali, gastava tudo. Porém, nunca gastei mais do que eu ganhava, né? Eu nunca usei cartão de crédito, nunca peguei empréstimo, cheque especial, nada do tipo. Eu ganhava 1.300, eu gastava 1.300. Então, beleza. E aí, passado aí um ano e pouquinho, o exército me dispensou, né? E eu saí do exército com de 19 para 20 anos, né? E não tinha dinheiro nenhum. Não tem acerto, né, no primeiro ano de exército, nem nada do tipo, então eu fiquei sem dinheiro. E eu já estava acostumado a ter as minhas próprias coisas, né? Cortar meu cabelo, como eu disse, desde de cedo, do meu jeito. As roupas que eu queria, né, que eu conseguia comprar, eu comprava. Os tênis, chinelo, acessórios, passear, né? Eu conseguia ir ali nos lugares que eu queria. E quando acabou o meu dinheiro, quando eu saí do exército e fiquei sem nada, eu não tinha nada. Então, o que eu tinha que fazer? Trabalhar. E aí eu comecei a procurar emprego. Porém, até eu conseguir arrumar um emprego, demorou 6 meses, salvo engano. Nesses 6 meses, eu fiz alguns trabalhos com meu irmão, né? Trabalhava com meu irmão no fórum, meu irmão é advogado, e eu fazia algumas audiências com ele ali como preposto, né? Ganhava um dinheirinho, e aí eu fazia algumas coisinhas, cortava um cabelo, mas não tinha dinheiro para nada, né? Então, assim, foi uma lição que eu aprendi na dor, né? Sobre guardar dinheiro, sobre ter dinheiro para uma eventual situação como essa. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu trabalho até hoje, eu recebia R$ 1.500, né, para trabalhar lá. E eu lembro que a partir do primeiro salário, eu comecei a juntar dinheiro. Né? Eu sabia que eu tinha que ter dinheiro guardado e não poderia gastar tudo que eu ganhava. Né? Não gastar mais do que eu ganho, não gastar tudo que eu ganho. E eu sempre separei um dinheiro, né, do meu salário. Continuei comprando as coisas que eu queria, continuei saindo, né, fazendo ali o que eu tinha vontade, porém, não mais, não tudo que eu ganhava. Lembro também que um erro muito grande que eu cometi na época do exército, eu nunca ajudei com nada em casa. Por mais que não precisasse, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu peguei a conta de luz para pagar. Então eu tinha ali uma dívida, né, mensal, uma responsabilidade com a casa, né, ajudando meu pai, que foi muito importante também no meu processo de formação financeira, né, por assim dizer. Então eu sabia que eu tinha que pagar a conta de luz. Eu comecei a ter um plano de internet no celular, então já era um gasto fixo, né, coisa que eu não tinha antes também. Então assim, eu fui adquirindo responsabilidades gradualmente, né, com base no que eu recebia, eu pagava algumas coisas, ajudava com outras coisas relacionadas a supermercado, né, em casa. E daí foi. E eu lembro que eu tinha a oportunidade de fazer muita hora extra na empresa lá. E a empresa pagava 100% da hora extra. Então eu conseguia praticamente dobrar o meu salário. Então eu ganhava 3.000, né, 2.500, R$ 3.000. Então eu guardava uma boa parte desse dinheiro. Primeiro, por não precisar ajudar em casa. E segundo, por já ter tido essas experiências, né, negativas com a falta de dinheiro ou com a falta de organização financeira, por assim dizer. Então, foi isso, né? Logo após fazer estar nessa empresa, né, fazer muita hora extra,
eu consegui outra fonte de renda, então consegui aumentar ainda mais aí os meus ganhos, né? Consequentemente, guardar mais dinheiro e ter uma tranquilidade financeira com relação a isso, né? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor da minha história, mostrando, né, ali no caderno como que eu fazia, como que eu me organizava, mas acredito eu que foram essas as minhas experiências que fizeram eu pensar da forma que eu penso hoje, além de muitas outras que eu não vou lembrar aqui agora, né? Mas a base foi essa. Ter tido essa falta de dinheiro, né? Passar ali, não dificuldade, porque em casa tinha tudo, né? Comida, internet, obviamente. Eu só não conseguia fazer nada do que eu queria naquela época. E isso, para um homem de 18, 19, 20 anos, é cruel, porque você vê os seus amigos saindo, comprando as coisas que eles querem, trabalhando ali, e você também quer fazer isso. E quando você fica desempregado, é pesado, né? E, obviamente, eu não ia pedir mais nada ao meu pai. A partir do momento que eu comecei a ganhar meu dinheiro e, e deixei de ganhar, eu não pedi mais nada para ele não é por orgulho, mas por honra, né? Ou querer logo um emprego para voltar a ter a minha liberdade. Então, assim, dinheiro é para isso, né? Você tem liberdade para fazer as coisas que você quer dentro da sua condição, da sua realidade. Então, por isso que é importante, né, ter essa organização pensando a curto, médio e longo prazo, para você conseguir reduzir ao máximo essas situações, né, é, tristes, talvez até humilhantes, né, dependendo do período da sua vida, se você já for adulto e vir a ficar desempregado, né, estiver pagando aluguel, ter que sair de lá, então assim, é humilhante. Então por isso que é importante essa paz, ter essa paz e organização financeira, né, com as suas próprias finanças para tentar evitar o máximo dessas situações aí. Então é isso, né? Aí após esse tempo eu noivei, comprei minha casa, juntei a minha renda com a renda da minha noiva, né? Hoje em dia nós moramos juntos e temos as duas fontes de renda, então eu consigo ter uma liberdade financeira maior, né, da que eu tinha antes, mas eu acredito que esse início, né, essa organização, essa reserva de emergência, né, por assim dizer, esse dinheirinho sobrando que eu tinha, que eu tenho, né, que eu comecei a guardar lá atrás, em 2019, foi o que contribuiu para eu conseguir fazer várias outras coisas que eu tinha vontade, né, como comprar minha casa e coisas do tipo. Então, basicamente, né, um resumo da minha história é essa. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E agora eu vou gravar o terceiro vídeo desse início de projeto, que é como que eu organizo as minhas finanças na prática, né, para vocês conseguirem visualizar ali os meus gastos, né, as entradas e saídas de dinheiro e como que eu organizo esse fluxo, né, das minhas finanças, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro e comentem aqui o que vocês acharam da minha história, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem um vídeo mais completo, né, com relação a isso, eu consigo contar várias histórias aqui que eu passei, né, com relação a dinheiro, além dessa forma superficial que eu falei com vocês aqui. E é isso. O terceiro vídeo eu vou mostrar na prática e espero que vocês gostem e que façam sentido para vocês, tá bom?